Bem, pessoal, são 16 horas e 45 minutos, uma tarde quente aqui na cidade do Natal. Como eu tinha prometido antes, nós vamos falar um pouco hoje sobre o telejogo, seguindo algumas matérias que vamos fazer, falando um pouco da primeira à sexta geração dos consoles, né, com os consoles mais bem vendidos no Brasil. Eu estou adquirindo um console ou dois por geração e já chegou o telejogo, né? Como vocês estão vendo aqui, nós vamos bater um papo e vamos fazer um raio-x sobre o console agora. Eu vou usar um pouco da matéria da Bojogar. A Bojogar é um blog de um dos maiores colecionadores do Norte e Nordeste, né? Eu vou usar um pouco da narrativa deles e falar um pouco das curiosidades que eu sei, um pouco que eu sei sobre o telejogo. É um aparelho de 1977, é um retrô de 1977, muito robusto, tá? Ele tinha traços robustos para aguentar mesmo o tranco, né? Naquela época era um brinquedo, então como ele era usado no colo e tinha esses botões aqui que são semelhantes a uma radiola, um rádio antigo, né? Um tensiômetro, e os botões de liga-desliga, tá? Eram todos reforçados, porque realmente era criança mesmo que jogava na época, né? Então ele tem esse detalhe. Esse detalhe de madeira aqui vem dos objetos dos anos 70 e meados dos anos 80, que reforçava muito esse detalhe de madeira. Vocês fizeram uma pesquisa na internet e vocês vão ver alguns móveis da época e vão ver muito detalhe de madeira. E realmente esse objeto aqui, esse console tem mais de 30 anos e ainda continua com a madeira com impecável nitidez ela não é turva, ela está com uma boa aparência, né, boa resistência, é uma madeira mesmo, uma madeira de lei, não é aglomerado nem nada. E as características físicas às vezes dele era essa, né? E usando um pouco uma matéria do blog, né, fazendo um resumo aqui, ele foi fabricado, né, comercializado pela Philco, e era uma inovação na época, né? E na época no Brasil só se jogava em 77, 1980, só jogava muito fliperama. Eu lembro que ali no centro da cidade, onde hoje é uma loja de roupas, em frente a uma igreja evangélica que antigamente era um cinema, a gente tinha uma casa de jogos, né, bem famosa ali no centro da cidade, de fliperama, e lá no Alecrim também. Então eu cheguei a jogar com certeza nessas duas casas, né? E ele veio mesmo para substituir no Brasil o fliperama. Era uma novidade, já que os antecessores dele, né, o console de 1972, o Magnavox Odyssey, e em 75 veio o Atari Pong e em 1976 o Coleco, né? E esses três consoles, né, seguindo uma escada do início da geração, era muito difícil chegar aqui no Brasil, porque a importação naquela época era quase impossível, né? Você tinha que ter muito dinheiro para estar importando esse material. Então a Philco, elas se reuniram, né, e começaram a produzir. O Brasil iniciava uma longa e expressiva jornada digital. E quem acha que o telejogo não despertou curiosidade, né? Luiz Gabriel, representante de vendas da Philco na época, lembra que o Mapping, né? O Mapping é um grande magazine de São Paulo, né? Eles faziam fila, caminhões faziam fila em frente da fábrica para levar os jogos, né? E montaram vitrine, juntaram muita gente para olhar a novidade. O Luiz Gabriel comenta: existe uma estimativa de venda que eu achei aqui na internet, e até por tão raro essa estimativa da gente encontrar, que eu acabei perdendo a fonte, né, de pesquisa. E falam uma estimativa de 30.300 peças para esse console aqui, vendido só no Brasil e alguns países vizinhos, né? E as boas vendas da Philco e a correria de compradores para o chão levou dois anos depois a empresa a investir no segundo console do telejogo. Aí o investimento foi por água abaixo, porque na chegada do telejogo 2, que tinha mais jogos, esse aqui tinha o futebol, o tênis e o paredão, que nada mais era aquela bolinha batendo no canto da tela, né? E você tinha que se defender de um lado, atacar do outro.
com dois jogadores, lembra muito hoje a tela de descanso do computador com uma velocidade maior. Daí, na chegada do Telejogo 2, os produtores tiveram um certo azar, porque foi bem no lançamento da segunda geração, foi bem a chegada mesmo do Atari 2600, né? A versão que chegava na época no Brasil, o Darth Vader, chegou com muita força, foi uma das melhores mídias feitas até hoje. Quando nós formos falar da segunda geração e eu vou estar aqui mostrando um Darth Vader, eu também vou estar mencionando a questão da mídia fortíssima que foi feita na época. O console tinha algumas particularidades, né? algumas curiosidades, e em 1961 a Philco passou a fazer parte do grupo Ford, porque o pessoal tem sempre essa dúvida, né? Por que Ford e Phil, né? E eles se juntaram naquela época lá, e por isso que a estranha marca, né? Ford no aparelho, que não tem nenhuma relação com os consoles, né? A Ford não tem realmente nenhuma relação com os consoles. Existem dois modelos para o console. O primeiro reproduzia gráficos, né, como eu já mencionei antes, em preto e branco, e o segundo com cores pré-definidas. Quer dizer, o prejuízo foi tão grande que o número 2, né, o Telejogo 2, ele veio com praticamente a cores, né, o aparelho já a cor. E o prejuízo foi inestimável, né? Ele começou, o tempo de duração dele foi curta, e ele foi embora do mercado assim, muito ligeiramente em cima de um prejuízo, né? Mas o Cristóvão Remédios, que era um engenheiro da Philco na época, dizia: produzido um aparelho 100% brasileiro. E é isso, pessoal. Nós falamos do telejogo. Eu teria até mais uma curiosidade para fazer, era medir o console. Se você procurar na internet medidas de aparelhos, você não vai encontrar, né? Vai ser difícil você encontrar. Então nós vamos medir o aparelho. Eu já medi antes e tenho certeza que ele é maior do que um Xbox 360, por exemplo, né? Ele tem por volta de 33 centímetros e meio de comprimento por 15, 14,5 de largura. Então ele tem de comprimento o tamanho maior do que um Xbox 360. No final dessa edição nós vamos colocar algumas imagens, né, do aparelho por dentro, e vamos colocar também o endereço eletrônico do Bojogar, né, que é esse blog que eu fiz a pesquisa. Eu volto a repetir, esse blog é do maior colecionador de videogame do Norte-Nordeste, né? E é isso. Vá lá na nossa página, curta a nossa página no Facebook, né, União Potiguar de Gamers. Nos ajude também no nosso canal, né, no YouTube, se inscrevendo, lá no Twitter também. E nós traremos novas notícias em breve. Tá? Um abraço, valeu!